Obrigado a todos os participantes, a gente já está aí quase 40 participantes, tem sido o nosso público bastante regular. Agradeço a todos que voltaram, que estão assistindo mais de uma vez, os novos companheiros, e estamos muito felizes aqui em nome do Laboratório de Estudos Clássicos da UF, tentando promover exatamente esse momento de discussão, de trabalho, de troca de conhecimento e afeto, de integração, para que a gente também possa falar sobre o que a gente faz e que nos deixa motivados, nós professores e membros pesquisadores do grupo, o que a gente está fazendo e que está fazendo ainda. É bom marcar que no início dessas conversas ainda tinha uma pegada política também, porque a gente sofria, se não sofre, um ataque muito grande do próprio Ministério da Educação em relação às universidades federais. Então, é uma forma de marcar os passos. A gente está trabalhando, a gente não está em casa parado, não. Eu faço questão de salientar isso daqui, que o que a gente faz nos dá muito prazer, nos traz enriquecimento moral e intelectual, mas a gente está trabalhando em casa. É importante marcar isso. E vocês que estão assistindo também, de certa maneira, estão participando disso. Tanto é que a Grace falou muito bem, a gente vai começar a emitir certificado dessas participações e vão poder contar com aquelas atividades complementares para os alunos que são de graduação. Então, no final, a gente manda o link, isso é simples de resolver. Mas vamos aqui à fala do Eduardo. O Eduardo é professor de latim, de língua e literatura latina, hoje na UFRJ. Mas se vocês acessarem o currículo Lattes dele, ainda vai estar como professor da UERJ. Ele está trocando nesse exato momento, assim, há uns meses atrás, e da UERJ para a UFRJ, e nem deu tempo ainda de aparecer por lá, porque depois que a gente entrou nessa loucura, você deve estar super ansioso por causa disso também. Mas antes disso, antes de ser professor da UERJ, o Eduardo foi professor entre 2011 e 2015 na Federal de Lavras, isso, no interior de Minas. Isso. Então tem aí um histórico grande, conhece bastante a Universidade Brasileira, é mestre e doutor lá pelo programa da UERJ de literatura comparada, e hoje tem se dedicado, pelo que eu entendo, e pelo que ele coloca no Lattes, se dedicado bastante a estudar os gêneros poéticos da antiguidade, especialmente retórica e épica. E hoje vai falar para a gente aqui sobre imagens de Enéas na tradição greco-romana, a partir da Eneida. E já escutei o Eduardo falar em outros eventos e sempre aprendo muito quando ele fala, então estou aqui disposto e ansioso para escutar o que você tem para falar. E o último ponto importante do currículo do Eduardo é que nós fomos contemporâneos de graduação. Então, isso é notável. Então, Eduardo, com você a fala e uma boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Beethoven. Boa tarde, Grace. Assim, é um prazer estar aqui, né, apesar das circunstâncias. Queria parabenizar vocês, né, e aos demais colegas do departamento de vocês aí na UF, pelo laboratório em si, né, e por sempre estar agitando aqui no Rio, né, vocês têm um papel muito importante na elaboração de eventos aqui no Rio, de agregar, né, as pessoas, isso eu acho muito louvável da parte de vocês, um trabalho sério, né, que vocês desenvolvem. Então, eu fico muito feliz de estar aqui participando, né, com o pessoal, fico feliz de saber que há pessoas interessadas, né, em cultura clássica, 40 pessoas, muito legal, isso é muito legal, né? E como você falou, eu estou trocando agora de instituição, então estou ansioso para ver pessoas e tudo mais, né? Então, eu acho que eu já vou começar a apresentação, né? Não tem mais muito o que falar sobre mim mesmo. Isso, na verdade, é um trabalho que eu vou apresentar só um detalhe institucional, né? Eu trabalho com retórica e com épica, com retórica porque eu ganhei um projeto da FAPERJ, então eu tenho uma responsabilidade institucional maior, e eu menciono a FAPERJ, né, que me cedeu um projeto, né? Agradeço também a FAPERJ.
e a épica também por gosto das aulas de literatura clássica, de cultura clássica. E é um gênero ao qual eu tenho me dedicado mais intensamente agora, né, junto com Cícero. Então, na verdade, essa apresentação é um desdobramento de um paper que vai sair em breve, eu acho, na Revista Clássica. É um efeito colateral desse paper, né? Pensar um pouco sobre o Enéas, e como eu imaginei que a gente está falando mais para alunos de graduação, né? Eu tentei relacionar o Enéas, né, e levar uma reflexão sobre a construção de personagens, né, na literatura, de uma maneira geral, né? Então, a ideia foi mais ou menos conciliar isso, pensar estruturas do gênero épico, como essas estruturas são concebidas, né, modernamente, como elas eram concebidas na antiguidade, para daí a gente falar um pouquinho do Enéas, como ele era percebido, né, como ele era e como ele foi apreendido pelo Virgílio, né, foi capturado pelo Virgílio. Então eu vou tentar projetar um paper aqui, um slide, né? Vamos ver se vai dar certo. Vocês conseguem ver aí? Conseguimos. Está visível? Aí vocês veem só o slide, não é isso? Não. A gente do lado direito, essa é a parte mais estranha da apresentação. Sim, a gente vê você e do lado esquerdo está o slide. Mas eu digo da minha tela, vocês veem só o slide, né? Isso, somente o slide. Perfeito. Eu fiz uma gambiarra aqui, acho que eu consigo projetar ficou o slide. Bacana. Eu vejo vocês aqui, vejo o Beethoven e você, vejo algumas pessoas também. Então, assim, já passando, né, o título é esse, algumas imagens de Enéas na tradição greco-romana, né, não necessariamente a tradição épica, porque o Enéas é uma figura que acaba aparecendo em outros tipos de texto. Isso é um problema quando a gente pensa na antiguidade, né, eles não tinham uma divisão muito clara de gêneros que para a gente são obviamente separados, né? Então eu vou passar para esse primeiro slide, né, que fala sobre o gênero épico. E normalmente quando a gente fala hoje, né, modernamente eu quero dizer, sei lá, a partir do final do século XVIII, né, de uma maneira geral, a gente pensa em poemas épicos, né, basicamente como poemas extensos, né, e narrativa de feitos de grandes figuras, de grandes heróis, feitos grandiosos desses personagens, né? Normalmente essa é a imagem que a gente tem, é uma imagem também consolidada pela crítica literária, né, que surgiu no século XX, né, que costuma pensar os gêneros muito frequentemente a partir das personagens, né? Talvez influenciados pela o fôlego que o romance ganhou, né, a partir do século XVIII, na Europa, de maneira geral, e depois se expandiu, né? A gente costuma pensar, eu digo a gente, enquanto teóricos, críticos da literatura, né, costuma pensar muito nos gêneros literários a partir das personagens, né? E nesse caso, que se pensa em classificar esses poemas, né? E essa classificação da épica aparece muito frequentemente relacionada a um personagem, né? Então, assim, existem várias classificações possíveis, né, baseadas em alguns fatores, especialmente nas personagens. Eu escolhi essa do Northrop Frye, né, que é uma clássica, né, e é muito influente ainda hoje, né? E quando a gente pensa nos gêneros, em dividir os gêneros segundo os heróis, os tipos de personagem, né, o Frye propõe a seguinte classificação, né? Quer dizer, o gênero pode ter personagem superior em espécie aos outros homens e ao ambiente, né? Nesse caso, a gente está falando dos mitos, né, especificamente, em que os deuses são de outra natureza, né? E eles vivem, a relação deles com o mundo é totalmente diferente da nossa, né? É a terminologia que ele usa, né, do mito.
Uma outra classificação que ele usa, né, um outro tipo de gênero poético, né, de modo de construção poética que ele identifica, né, é um baseado, seria baseado, né, no herói ou na personagem que está num grau superior aos outros homens e ao ambiente, né? Aí não é necessariamente em espécie, é em grau. Quer dizer, é um ser humano com poderes esquisitos, né? A gente pode pensar lá nas novelas de cavalaria, que tem acontecimentos fantásticos, né? Acontecimentos sobrenaturais, magia e esse tipo de coisa, né? Para ficar exatamente no âmbito da literatura, né? Mas isso, se extrapolar para os filmes, talvez seja mais sensível, né? Homem-Aranha, esse tipo de coisa, né? Então, ele está num grau superior aos outros homens, né? E isso o Fry chama de romance, que aí já é um outro problema, né? mas vamos deixar isso de lado, né? Ele identifica também um tipo de construção artística, literária, né, em que o personagem é superior em grau aos outros homens, mas não ao ambiente, e isso, basicamente, né, ele engloba aí o que a gente costuma chamar de épica e tragédia, né, porque nesse tipo de texto as personagens são superiores à maioria das pessoas, são heróis, né, o Aquiles, o Odisseu, o Enéas, mas eles não são superiores ao ambiente propriamente, né? Eles estão circunscritos lá às mesmas leis das outras pessoas, né? Então isso, para ele, identifica um outro modo de representação, né? Que ele chama de mimético elevado, né? E para a gente, já adiantando, né, como eu já falei, a épica estaria colocada aí. E na classificação que ele faz, ele junta em mimético elevado tanto a épica quanto a tragédia, né? Então, essa classificação pelas personagens, ela modernamente, né, ela é muito, muito bem esquematizada, mas quando a gente vai pensar no concreto dos textos, né, já começam a aparecer vários problemas, né? Só para terminar a classificação do Fry, né, a gente teria um modo de representação em que o herói ou a personagem não é superior aos outros homens, nem ao ambiente, né? Isso daí seria a comédia, por exemplo, né? A gente pode pensar na comédia, especialmente a comédia do Plauto, do Terêncio, né? Em que as personagens têm vícios que a gente normalmente reprova, né? E elas também são inferiorizadas com relação ao ambiente, né? Então, aparecem aí os escravos, né, as figuras secundárias, digamos assim, ou marginalizadas, né, nesse modo de representação. E, por fim, a gente tem um modo de construção artística, literária, em que a gente tem uma personagem que é inferior em força ou inteligência a nós, e aí a gente tem um modo irônico, né, assim, eu estava tentando trazer um exemplo, né? Talvez o Quincas Borba, do Machado de Assis, possa ser esse tipo de personagem, né? O Bolsonaro. Tu disseste. Tá. Então, são personagens que normalmente são joguetes, né? Na mão da história, né? Eles não têm força, nem entendem o que está acontecendo, né? Eu pensei no Quincas Borba, mas eu vou ficar também com o exemplo do Beethoven. A gente não deve perder de vista, né? Então, assim, quando a gente pensa numa classificação dos gêneros, né, literários, a partir das personagens, né, modernamente, a gente tem uma série de valores ou de ideias que, quando a gente transpõe para a antiguidade, já são complicados, né? Então, por exemplo, primeiramente, na antiguidade, o que interessava não era tanto, digamos assim, o conteúdo, né? Era muito vinculado à estrutura do poema, a estrutura dos versos e tudo mais, né?
Então, o primeiro critério de classificação de um gênero poético na antiguidade era a cadência do verso, né? Eu botei cadência, embaixo está ali, né, os hexâmetros datílicos, né? Então, esse é o tipo de verso. Os poemas épicos eram assim considerados quando eram escritos em hexâmetro datílico, né? No português, o verso clássico da épica, né, é o decassílabo, né? O Camões consagrou esse verso, né? Embora hoje em dia, quando a gente vá traduzir um poema épico antigo, grego ou romano, está uma moda, ou se consolidou uma prática, digamos assim, de traduzi-lo com dodecassílabos, né, com versos de 12 sílabas. Esse era o primeiro critério, né, o ritmo e o tipo do verso. Tá? Então, uma classificação que considere só as personagens já é problemática para a antiguidade, né? Então, por exemplo, eles chamavam de épica, né, não só os poemas heróicos, mas também poemas como a Teogonia, né, Teogonia que conta lá a origem, né, do universo e tudo mais, né? E o outro poema, as Geórgicas, né, que conta, em que o Virgílio, na verdade, não conta nada, ele faz uma descrição sobre práticas do campo, como é que você cria uma vaca, como é que você cria abelha, né, o que o agricultor tem que observar para plantar corretamente. Então, esses, por exemplo, eram chamados de poemas épicos, né? Então, assim, já é problemático a gente pensar numa classificação de conteúdo, né? E ao mesmo tempo, o problema da cadência dos versos se soma a esse tipo de classificação, né? Então, por exemplo, no caso das geórgicas, eles chamavam de épica didática, né? Isso é uma querela incansável e interminável, né? Como é que a gente classifica os gêneros poéticos da antiguidade, né? Mas o que eu quero dizer é que uma classificação, um pensamento moderno, automatizado, né, e projetado para a antiguidade, traz problemas de anacronismo óbvio, né, nesse caso, né? Tá? Curiosamente também, né, a épica não estava necessariamente centrada em uma personagem ou num protagonista, né? A gente tem, por exemplo, a Odisseia, e a Eneida, que são obviamente centradas no Enéas, né, e no Odisseu, no Ulisses, mas já na Ilíada já é meio problemático, né? Quem é o figurão ali? O Aquiles está presente espiritualmente o tempo todo, né? Mas ele não aparece tão assiduamente assim no texto, né? Ele aparece no início, depois ele se retira, e, né, aparece no canto 9º, depois aparece no canto 16, né, e aí ele aparece decisivamente até o final. Mesmo o Odisseu, né, também, o Odisseu é o cara da Odisseia, mas ele só aparece lá no canto 4º. Já tem alguns problemas aí, né, para a nossa ideia de que a história seja centrada numa personagem. Isso para não falar das argonáuticas, né, em que ali o Jasão também aparece, mas como está lá no prólogo, né, ele está falando da expedição, né, mais do que de uma personagem, né? Se a gente pensar também ainda no contexto romano, as primeiras épicas, né, romanas eram o Bellum Punicum e os Anales, né, do Enio, o Bellum Punicum do Névio, e também do Lucano, a Farsália, né, o Bellum Quivile, são poemas que falam de fatos históricos, né, de uma maneira geral, né, e isso às vezes a gente esquece, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, se a gente usa uma categoria de classificação moderna sem levar em conta, né, sobre o que o crítico está falando, a gente acaba se perdendo, né? Me parece que, por exemplo, as classificações modernas dos gêneros literários, no caso do Fry, né,
ela é muito calcada no romance, né? Especialmente no romance. Por isso ele enfatiza a questão da personagem, né? Que no romance é realmente bem sensível à presença da personagem, embora o texto do Fry em que ele fala sobre o romance, né? E faz essa classificação, seja de 57, né? O romance já é um gênero em profunda crise de representação, né? A gente já não tem tanta unidade de personagem, né? Só para citar algum exemplo, assim, né? Se a gente pensar no Samuel Beckett, né? No Molloy, que é um livro do Samuel Beckett, em que você tem uma narrativa totalmente fragmentada, um fluxo de pensamento totalmente caótico, dois personagens narradores, né? E o que compõe aquela unidade, a unidade daquele livro, né? Mas mesmo um romance mais simples, talvez, né? Como O Lobo da Steppe, né? Do Hermann Hesse, também já tem esses problemas de unidade de personagem, né? Então, assim, o que eu quero dizer, na antiguidade a personagem podia ser importante, mas não era necessariamente importante, né? Além de tudo, né? Então, só fazendo esse confronto, né, para a gente meio que se desarmar das ideias, né, contemporâneas, para se aproximar um pouco mais da antiguidade. Uma outra característica importantíssima da épica, né, e da criação artística, de uma maneira geral, antiga, é que ela no caso da épica, né, especificamente, é muito ligada a um conjunto reduzido de lendas, né? Então, assim, mesmo a tragédia grega, né, ela tem alguns núcleos, né, algumas variações, há alguma criação, né, mas, assim, basicamente o grosso da épica antiga e boa parte da tragédia também é centrada no ciclo, né, em ciclos, né, específicos, né, o ciclo tebano, né, que fala lá do Édipo, da briga dos filhos do Édipo, né, então existem lá as Tebaidas, por exemplo, né, de natureza variada, o ciclo troiano, que é da Guerra de Troia, os poemas derivados, né, relacionados a essa guerra, e o Aristóteles também menciona isso muito na arte poética, né? A gente tem épicas também sobre personagens heróicos, especialmente do Héracles, né? Embora do Teseu a gente tenha alguma notícia, mas especialmente do Héracles. Isso já para a construção da personagem, da história, né? É totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje em dia, quem senta para fazer um romance, um conto, qualquer coisa, dificilmente se refere a um personagem conhecido, né? Ninguém, por exemplo, vai fazer lá um desdobramento do Grande Sertão Veredas e falar que era um capanga do Riobaldo, por exemplo, né? Eu não conheço nenhuma história nesse sentido, né? Então, ninguém pega lá, embora eu tenha tentado completar lá os poemas do Machado de Assis, não lembro se no Dom Casmurro, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Tem uma parte lá em que o Machado faz os 2 versos de um soneto e manda a gente completar. E numa época da minha vida eu tentei completar aquele poema e tal. Mas, assim, para a gente, tanto o leitor quanto o artista, né, a gente espera uma personagem, digamos assim, nova, né? E eles já trabalhavam em cima de um grupo relativamente menor de personagens, né? Então, já era uma outra dinâmica de criação e de recepção, né? Então, isso já é uma diferença significativa, né? Então, por isso que a gente tem várias épicas, a gente tem notícia, na verdade, né, de épicas que falam sobre o Héracles, né? As tragédias, né, muitas tragédias em que ele aparece, tanto gregas quanto romanas, né, o Sêneca também fez. Enéas, né? Enéas vem de onde? Vem da Guerra de Troia, né? Então, as personagens já trazem uma bagagem semiótica, né, para os autores, e eles têm que trabalhar com isso, né? Isso já é um desafio tanto para o autor quanto para
o leitor, né? E, curiosamente, quando a gente pensa, né, também na recepção desses textos lá na Antiguidade, eu não encontrei ainda crítica dizendo que, por exemplo, o Enéas do Virgílio é muito estranho se comparado às representações do Enéas, por exemplo, na Ilíada, né? Então, eles não faziam essa crítica que às vezes a gente pode imaginar, né? Olha, o Enéas aqui está incoerente. Não, né? Me parece, né, que eram, na verdade, formas de lidar e que eram colocadas em termos de mosaico, e não necessariamente eles buscavam harmonizar essas diferenças ou essas arestas entre as personagens, né? Isso é muito curioso da prática artística na antiguidade, tanto da recepção quanto da criação, né? Às vezes a gente, modernamente, né, a gente pensa muito, falando agora de filmes, né, que é onde a gente talvez veja isso, né? Por exemplo, o Homem-Aranha tem várias versões, né? Eu também não sou assim muito fã de filme de herói e tudo mais, mas também não vejo as pessoas comentarem, mas esse Homem-Aranha contradiz o outro, né? Não sei se esse é um paralelo que a gente possa fazer com alguma confiabilidade, né? Quer dizer, nesse ponto, a recepção contemporânea de certos gêneros se assemelhar à recepção antiga do gênero épico, né? Então, ninguém ficava procurando os defeitos do Virgílio na representação do Enéas, propriamente, né? Procuravam defeito em outros lugares, né? Sempre tem um crítico chato, né? Então, as histórias também eram mais ou menos delineadas, mais ou menos, assim, as crianças cresciam ouvindo, né? Ninguém via galinha pintadinha, né? Não tinha galinha pintadinha, não tinha... Então, os pais ficavam, os escravos contavam para as crianças essas histórias, né? Então, era assim, e as crianças, e depois adultas, né, já conheciam mais ou menos as histórias. Como eu falei, é comum haver as variações entre as lendas, né? Isso não é um problema para eles, né? Eles não tinham problema de contradição. Por exemplo, uma contradição que para a gente, né, é acabrunhadora, digamos assim, o Édipo, por exemplo, né? A gente sabe que ele casou com a mãe e matou o pai, teve filhos com a mãe, mas, por exemplo, numa das épicas, né, chamada Edipeia, né, do ciclo tebano, né, a gente não tem essa épica, é só um registro de alguns fragmentos, né, mas num desses fragmentos se diz que ele não é filho da Jocasta, né, que ele, na verdade, não casou com a mãe, e os filhos dele não são os filhos com Jocasta. Então, assim, e são histórias que parecem, né, terem circulado muito contemporaneamente, né, a representação do Sófocles, né? Então, para eles, né, não era problemático, né? Ninguém ficava perguntando, mas e aí, Sófocles, né? O Édipo casou ou não com a mãe, né? Esse tipo de coisa a gente não encontra, né? Então, como eu disse, não há concorrência entre as versões, né? Isso é muito interessante para a gente. Eu digo isso pensando modernamente, né, em que a gente lida com vários tipos, vários gêneros, né, que apontam essa fragmentação do discurso, a fragmentação, eu não vou dizer do sujeito, né, mas um sujeito deslocado, né, ou de alguma maneira inconstante, né, e isso para a gente é uma coisa que às vezes causa algum incômodo, né, mesmo quando a gente lê um texto artístico e tudo mais, mas para eles não, assim, o fato de haver versões diferentes, existem várias explicações, né, porque havia versões diferentes, né, assim, uma delas é pela origem das lendas e tudo mais, né, então cada lugar dava uma versão, botava um detalhe, incrementava uma coisa ou outra, mas para eles não era problemático, né? Tanto os mitógrafos, por exemplo, né, quando vão coligir as histórias, eles notam, olha, essa é uma versão, essa, né? É muito curioso, eles não tinham essa coisa da coerência
que a gente ainda tem, né? Apesar de toda uma coisa contemporânea que tente pregar o contrário, né? Uma linha, né? Então, assim, falando um pouco do Enéas, né? Curiosamente, o Enéas, ele é um personagem muito bem aproveitado, na minha opinião, pelo Virgílio, né? Mas, curiosamente, assim, ele é muito criticado, né? Especialmente no século XX, ele foi muito criticado pelos latinistas e tudo mais, pelos estudiosos, porque ele não era muito valente, ele não era, né, um cara tipo Aquiles, né? Não era bom de briga. Que herói é esse, né? Que não é tão viril, digamos assim, né? Então, mas eu acho que é uma forma, né? Foi uma das formas que o Virgílio apresentou o Enéas, né? Então, vamos lá. Onde é que aparece o Enéas, né? Como eu já falei, o Enéas aparece nas obras de poetas e historiadores, né? Isso é interessante porque o Tito Livio, por exemplo, abre a sua obra de história falando do Enéas. Ele fala assim, bem, como o pessoal já sabe, depois que a Guerra de Troia acabou, o Enéas saiu de Troia e veio para cá, né? Algo do tipo, né? Então, é curioso que ele apareça num livro de história, né? Porque ele é uma personagem lendária, digamos assim, né? Então, mas só para citar alguns pontos, eu não vou abordar todos aqui, não dá, mas o Enéas aparece na Ilíada, mais consistentemente, né? No hino homérico, a Afrodite, ele é mencionado colateralmente. Em alguns poemas do ciclo épico, né, como a Cípria, são poemas dos quais a gente só tem fragmentos, na verdade, e relatos secundários, né? Saque de Ílion e a Pequena Ilíada, e em A Queda de Troia, né? Só para citar alguns, desse cara chamado Quinto de Esmirna, né, que foi um poeta já do século III da nossa era, né? Então, existem várias representações do Enéas pululando, né, na antiguidade. O Enéas, em certo período da história de Roma, também foi muito acompanhado, né, pela casa do Júlio César, né? Então, mas isso num outro sentido também, né? Ele era bem famoso de todo modo, né? Então, esses são os poemas, assim, em que há uma menção interessante ao Enéas, né? O hino homérico, especificamente, ele só fala que, na verdade, é um hino homérico. A Afrodite conta lá uma parte dele contra o enlace da Afrodite com Anquises, que é o pai do Enéas, e fala que a geração do Anquises vai reinar sobre muita gente, né? Isso é um ponto a partir do qual o Virgílio joga, né, para criar lá a Eneida, né? Essa mesma profecia, mais ou menos, que se repete na Ilíada, mas como eu vou falar um pouco depois, mais detidamente, da Ilíada, né, eu vou passar adiante. Dos historiadores, né, também, especialmente o Tito Livio, quer dizer, o Tito Livio, mas especialmente o Dioniso de Halicarnasso, né, que na verdade foi um erudito que viveu na mesma época do Virgílio. Ele esteve em Roma em 30 a.C., né? E ele colige várias opiniões de autores, né, historiadores, sobre o Enéas, vários relatos de historiadores sobre a Guerra de Troia, né? Uma breve busca aí na internet você encontra a obra, eu vou deixar lá no final do slide, né? Mas se você jogar aí, por aí pela internet, você encontra isso disponível, né? Então, quem tiver aí alguma curiosidade. E, interessantemente, também eu não coloquei ali em cima, né? Mas ele aparece também num negócio chamado tábula, ou tábua, né? Ilíaca Capitolina, que é uma pequena placa de mármore, né? De 25 por 28, ou 28 por 25, do período de Augusto, e onde se vêem cenas da Guerra de Troia, né? Então, são registros visuais do desempenho do Enéas segundo os poemas homéricos e os poemas do ciclo épico, né? Essa tábua foi encontrada em 1683, né?
e um alemão faz lá uma descrição dela, né? Sempre os alemães, né? Então, e são cenas assim da Guerra de Troia, né? As naus, a luta no Palácio do Príamo, esse tipo de circunstância, né? E em algumas cenas aparece o Enéas lá. Então, o que eu quero também dizer com isso, o Enéas era embora, né, não tenha tido uma épica anterior a ele, né, grande, assim, anterior a do Virgílio, ele era bastante conhecido. Ele aparece também no Ênio, né, no Névio, ele é mencionado, digamos assim, é mencionada a saída de Troia. Então, por exemplo, no Análise, fala lá que o Enéas estava chorando quando saiu com a mulher, que já era uma outra mulher, não era, né, então, são essas as fontes, mais ou menos, né? Tá? Então, assim, já para falar um pouco, né, dessa imagem do Enéas, que vem da Ilíada, né? Porque, assim, o Enéas realmente não é um personagem de muitos feitos na Eneida, né? E a tradição sobre ele é muito controversa sobre os grandes feitos dele, né? Não existem muitos grandes feitos. Então ele é muito criticado por ser um herói, digamos assim, né, popularmente, a meia boca, né? Ele é um herói de meia tigela, né? Então, assim, é uma imagem que se tem do Enéas, mas ele aparece muito bem mencionado, por exemplo, lá no canto 13 da Ilíada. É uma cena do canto 13 em que ele vai lutar com Idomeneu, né? Eu estou citando aqui a tradução do Haroldo de Campos, né? Eu acho a melhor em língua portuguesa. Então, o Idomeneu fala, né? Na verdade, o Idomeneu dá de frente com Enéas e eles vão combater. E o Idomeneu fala para os amigos: vinde, amigos, socorrei-me que estou só. Receio por demais Enéas, pés rápidos acossando-me. É um matador de gente, terrível na flor da idade, quando a força avulta. Jovem como ele, com meu brio todo, veríamos a quem a glória tocaria. Então, assim, é um depoimento, olha, o Enéas é bom de briga, né? Então, não é bem assim, né? Tanto que ele fala aí, né? É um matador terrível, né? Isso era positivo na antiguidade entre os guerreiros, né? Então, outra cena, né? Existem outras cenas no canto 15 também, né? Interessantes em que o Enéas aparece combatendo com valor, né? O canto 20 da Ilíada também é muito sensível para a figura do Enéas, porque lá fala que ele brigou com Aquiles, né? Eles vão combater naquele momento, mas antes é relatada uma briga que eles tiveram antes, e o Aquiles botou o Enéas para correr. Então, também aí é um depoimento bem negativo da figura guerreira do Enéas, né? Então, ele fala, né? Vamos, pois... perdão, isso daí é uma cena. Quando o Aquiles vai lutar com Enéas, né? O Aquiles vai matar o Enéas. Então, Poseidon interfere. Então, esse verso também se diz, né, que é uma das fontes, digamos assim, de justificativa da Eneida, né? Então, Poseidon fala lá para os outros deuses, né? Vamos, pois, resguardá-lo da morte. Senão Zeus Pai há de irritar-se, no caso de Aquiles o abater. Manda a Moira que ele escape, a fim de que, priva de sêmen, não pereça a estirpe de Dárdano, o rebento que Zeus mais amou entre os que de mulheres mortais lhe nasceram. Né? Então, o Virgílio aproveita, né? Na verdade, vai sair toda uma estirpe aí também do Enéas que vai... Né, o Dárdano é o ancestral tanto do Enéas quanto do Heitor, né? E aí, bem, numa linhagem, eles remontam a esse antepassado, né? Então, nesse caso aí, né, também aparece digamos assim, um testemunho não muito bom do Enéas, né? Ele precisa ser auxiliado pelos deuses, mas é curioso que dessa cena o Virgílio tira o motivo
digamos assim, da sua Eneida, né? O Enéas não pode morrer, ele, afinal de contas, ele não é um Zé Ninguém, digamos assim, né? Ainda que o Aquiles seja muito, muito mais forte, né? Então, avançando mais um pouquinho. Aquele foi só o relato da Ilíada, né? Para não estender muito, existem outros relatos, né? Mas para mim interessa mais nessa apresentação destacar, né? E quem quiser depois se interessar, pesquisar e tudo mais, né? Mas bem, o Tito Livio, né? Opa, perdão. O Tito Livio fala que o Enéas foi poupado pelos aqueus, isso ele já fala no início, né? Porque sempre teria sido contrário à guerra e favorável à devolução de Helena a Menelau, né? Curiosamente, também lá no canto 13 da Ilíada, o narrador diz que o Enéas tem alguma desavença com o rei Príamo, né? Que não o teria honrado. Eduardo? Oi. Oi, querido. Eu não sei o que aconteceu tecnicamente aqui, mas a sua apresentação foi para o lado direito. Não sei se você deixou de fazer a apresentação. Você está centralizado para a gente e a gente não consegue ler o seu slide. Deixa eu ver o que eu aprontei aqui. É algo que nunca aconteceu. E aí, deixa eu Peraí, deixa eu adicionar uma possibilidade aqui. Se não tiver nada que o Eduardo possa fazer, nós que estamos assistindo, exatamente, o Luan acabou de falar, dá para fixar. Se no quadradinho... Isso, tá indo. Isso. Foi. Mas se isso acontecer de novo, quem está assistindo, vai no quadradinho pequeno, que tem o slide, quando ficar pequeno, clica nele e tem como fixar na tela, e ele passa para a tela maior. Não, porque eu estou fazendo uma gambiarra aqui para eu também ver vocês, né? Então, às vezes eu passo aqui o mouse e eu estou na janela errada, e aí, de repente, pode ter sido isso. Vocês estão vendo a tela, né? Tranquilo, Eduardo, está tudo certinho. Bem, então, a questão é essa, né? Lá, quer dizer, na Ilíada se menciona uma desavença entre o Enéas e o Príamo, né? Que é o pai do Heitor, né? Então, na verdade, assim, é uma interpretação também que a gente pode talvez considerar como um desdobramento, né? Quer dizer, por que o Enéas estava chateado com o Príamo? Será que por isso, né? Porque ele era contra a guerra e a favor da devolução? Isso a gente nunca vai saber, mas assim, são hipóteses que a gente vai levantando, né? A partir da comparação dos textos, né? Passando já para o Dioniso, né, que registra essas duas opiniões, ele registra outras mais, mas as mais interessantes para a gente são a de Menecrates de Xanto, né? Xanto, que é um rio lá na Ásia Menor, né? E de Elânico também, que foi um historiador do século V, né, antes de Cristo. Então, o Menecrates diz que Enéas teria traído seus compatriotas e entregado Troia aos aqueus, né? E por isso teria sido poupado. Então, essa versão é a que mais ataca o Enéas, por assim dizer, né? Ainda mais num povo como o romano, né? Muito, muito fiel ao Estado, né? Muito responsável com o Estado, né? Essa versão do Enéas talvez a gente ouvisse algum romano dizer, isso é fake news, né? Mas está lá registrada, né? Era uma versão corrente, né, na época. Elânico vai dizer, né, ou teria dito, que Enéas se decide pela fuga, né, ao ver, ou ao perceber, né, ficou um erro aí, ao perceber que não seria possível resistir. Então ele teria tentado resistir, mas vendo que não dá, decide pela fuga. E seu intuito seria salvar os que o acompanharam, os objetos dos antepassados e o que houvesse de valor. E é basicamente com essa versão que o Dioniso concorda, e é essa versão, mais ou menos, que é trabalhada na Eneida. Né? Então,
assim que aparece lá, por exemplo, no livro 2. Curiosamente, a gente deve prestar atenção que quem narra a queda de Troia é o próprio Enéas, não é o narrador principal. Então, talvez a gente pode até pensar, né? Ele pode estar dizendo ali, fazendo uma defesa própria, né? É exatamente isso que o Enéas fala, né? Ele tenta salvar os seus companheiros, salvar os objetos sagrados de Troia e alguma coisa de valor, né, que existia ainda na cidade, né? Para avançar mais um pouquinho, essas cenas estão lá na tábua, né? Uma tábua de mármore, mas eles tiraram, né, por cima, né? Fizeram o desenho das cenas, né? Então, nas cenas se mencionam várias coisas, né? Mas uma delas é essa cena que é do canto 15 da Ilíada, e aqui no canto, não sei se vocês conseguem observar, o Enéas está com arco. O Enéas, porque embaixo está escrito Enéas e Pares, né? Então, qualquer coisa você me ajuda aí, viu, Grace? Tá? Helenos, Heitor, né? Caletor, que ele mata também, né? Então, eles estão brigando lá junto das naus dos aqueus, e o Enéas aqui em posição até de destaque, né? Praticamente um peri da antiguidade com seu arco, né? Tirando uma flecha da aljava ali, né? E uma outra cena que ficou clássica, essa cena, na verdade, é representada em vários quadros, né? Tem uma estátua linda de chorar mesmo, literalmente, na Galeria Borghese, em Roma, com essa cena, mais ou menos, né? Mas em mármore, assim, uma coisa de chorar. Então, você tem o Anquises, né? Que está aqui em cima, no colo do Enéas, o Enéas dando a mão para o filho dele, né? Tá? E na frente o Hermes, né, que está tirando eles da cidade que está sendo tomada, né? Tá? Então essa cena, aí você pode perguntar onde é que está a mulher do Enéas, né? A mulher do Enéas se perdeu na floresta, né? Ficou perdida lá, ele até voltou para buscar, mas foi embora mesmo com Ascânio e o Anquises, né? E o Anquises segurando os penates, né? Os deuses da cidade, né? Essa é uma cena que aparece no canto 2 da Eneida lá. Então, daqui a pouco eu já vou mostrar. Então, assim, essas são as ideias mais ou menos livres, né, que estão lá à disposição do Virgílio, né, para ele criar. Ele não cria do nada, ele não cria do novo, né? Então, é totalmente diferente do processo de criação e do processo de recepção, né, para a gente, né? Tá, então deixa eu avançar aqui as figuras do Enéas, né, as ideias do Enéas, né, que o Virgílio empresta. Existem outras, né, mas só para a gente ver, né, eu gosto muito do Enéas como pai também, né, acho que é uma representação muito bem acabada, né, no âmbito geral, né. Então, por exemplo, isso é uma cena do livro 2, né, é o Enéas que está falando, né, então a cidade está toda destruída, e aparecem uns meninos, digamos assim, uns jovens, né, querendo, gente, vamos fazer alguma coisa pela nossa cidade, né? E o Enéas fala, então vamos lá morrer. E é isso que ele fala, né? A tradução é do Carlos Alberto Nunes, eu sei que o Beethoven não gosta muito, mas eu não consegui ainda traduzir todos os versos em dodecassílabo, então vou usar a do Carlos Alberto Nunes. Então ele fala assim para os jovens, né? O Enéas falando para as tropas lá, jovens de inútil esforço e ousadia, caso de me acolherdes o apelo para uma interpresa arriscada, quase loucura, bem vedes para onde a fortuna bandeou-se. Todos os deuses esteios da pátria, os santuários e altares já abandonaram. Correis em defesa de ruínas e escombros, em labaredas. Morramos então, avancemos sem medo. Para os vencidos só há salvação na esperança perdida. Esse último verso ele tem uma concisão no latim muito linda, né, que ele fala assim, a única salvação, a salvação dos derrotados, né, dos vencidos é morrer, né? Então ele fala assim, é não esperar salvação, né? A salvação é não esperar salvação, é isso que ele diz, né, morrer. Então assim, o Enéas é um cara bravo, né, e ele sabe, olha,
o Virgílio explora isso, né, do Enéas. Eu crio um Enéas assim, né, não é um Enéas de muitas proezas positivas, né, mas é um cara que não foge à luta, é um cara que tem responsabilidade, né, com o seu povo, né. Isso é bem interessante, né, um outro tipo de bravura, talvez, né. Uma coisa que é de se notar, e muitos críticos observam, né, o Odisseu sai de Troia muito acompanhado, né? Não sei quantos, mas são inúmeros companheiros, né? E chega a Ítaca sozinho. O Enéas não chega sozinho, ele chega no Lácio acompanhado, né? Então ele cuida das pessoas. O Odisseu não, o Odisseu morreu, ele até lamenta, mas vida que segue, né? Então isso é uma característica. O Aquiles, né? O Aquiles, então, é um cara que pede para o exército adversário ser bem-sucedido, né, para que ele possa ser honrado, né, é um outro perfil de herói, né. O Enéas é realmente um herói mais romano, né. E essa cena agora da piedade, né, não só uma piedade filial, mas também uma piedade religiosa, obviamente, né. A tradução eu acho muito singela do Carlos Alberto Nunes, né, e assim, quando eu via essa estátua lá na Galeria Borghese, eu falo que é de chorar porque eu chorei, né. É muito lindo mesmo, né? Ele fala, vamos, paizinho, a cidade está destruída, tudo já pegou fogo, ele acabou de ver Príamo ser degolado pelo filho do Aquiles, né, pelo Neoptólemo. Então, assim que ele viu o Príamo morrer, ele pensou no pai, tem que tirar meu pai de Troia, né, então a gente tem que sair daqui. Ele encontra lá o pai não quer ir, mas ele consegue, ele é convencido, na verdade, né, por um prodígio. E aí ele fala, vamos, paizinho, segura-te no meu colo e não caias. Vou carregar-te nos ombros. Brinquedo de criança é o teu peso. Vem o que vier, correremos perigos iguais, pois para ambos a salvação será a mesma. Ao meu lado acompanhe-me Ascânio, e pouco atrás a consorte me siga de perto sem medo. Tu, caro pai, leva os pátrios penates e objetos do culto. Desta matança terrível, havendo eu saído de pouco, não poderei tocar neles enquanto nas águas de um rio não me lavar. Então, assim, o Enéas preocupado aí, né, com a família dele, né, com o pai e o filho, talvez um pouco menos preocupado com a esposa, mas também muito preocupado com os pátrios penates, né, porque a cidade na antiguidade existe enquanto os deuses estão nela, né, se os deuses não estão nela, a cidade está onde os deuses estão, né, então ele tem todo esse cuidado, né, assim, muito singelo também, e eu acho de uma beleza muito grande, né? Vale a pena depois procurarem lá na Galeria Borghese a imagem. Liderança, né? Isso também aparece no início da Ilíada, então eles estão lá da Eneida, perdão, eles acabam de sair de uma tempestade, está todo mundo triste, todo mundo arrasado, nossa, a gente não vai parar de sofrer nunca, né? E aí o Enéas fala, companheiros, trabalhos mais árduos do que este já suportastes. Deus há de pôr fim a tão grandes canseiras. Criai ânimo. O pálido medo deixai de lado. Tudo isso há de ser recordado algum dia. Por entre casos variados, perigos sem contas, avançamos na direção prometida do Lácio, onde os fados nos mostram o ambicionado descanso dos reinos futuros de Troia. Volta a ser o que sois, voltai, né, a ser o que sois, e aguardai um futuro risonho. E essa parte é que eu acho mais linda, né? Assim falou, oprimido de tantos cuidados, na fronte luze a esperança, no peito concentra-se dor indizível. Né? Isso é um líder, né? É o cara que, olha, a gente está no maior apuro, mas eu vou olhar no olho dos meus companheiros e vou falar, vai dar certo, né? Com um sorriso, com a esperança, né? Mas o peito lá... E o Enéas é um cara muito contido, né? De certa maneira, isso acontece, né? Não só nessa cena, mas em várias outras, né? Essa próxima cena que eu vou mencionar também, né? O senso do dever e da abnegação também aparece, né? Isso é a cena do canto 4, do livro 4, em que Dido descobre que o Enéas está indo embora, né? E ele tenta...
é óbvio que ele mente ali, né, para a rainha, fala que ele, olha, eu não ia partir sem te falar. Mentira, ele ia assim, né? E recrimina, né? Fala para Dido, olha, Dido, você está fundando uma cidade, eu também queria fundar a minha, né? Eu também quero, tenho compromisso com meu filho e tudo mais, né? E ele fala, não venha, pois, agravar minha mágoa e atua com brigas. Isso é o Enéas falando para Dido, né? Não venha, pois, agravar minha mágoa e atua com brigas. Não busco a Itália por gosto. Né? Então, o que ele está dizendo nesse trecho, né, que seria muito grande pegar o trecho todo, assim, ele gostaria de ficar lá com a Dido, né? Ele gostaria de se unir efetivamente a Dido, né? Mas os compromissos dele é uma escolha que ele faz, né? Ele escolhe servir, embora isso seja reiterado, né, várias vezes no texto, ele fala o destino me obriga, né? Teoricamente, sim, mas ele podia negar, como outros heróis negam, né? O destino, por exemplo, né? Então, ele fala, né? Ele queria ficar e tal, mas olha, eu vou para a Itália, não é por gosto, eu queria ficar, né? Mas eu tenho uma obrigação a cumprir, eu tenho um compromisso com outras pessoas, né? Então, a vontade dele é sempre colocada em segundo plano, e isso é criticado por vários intérpretes, né? E acho que, por fim, né, uma cena também tem crueldade no Enéas, né? Essa cena do Enéas foi muito comentada ao longo da Idade Média, né? Porque o Enéas, cristãmente, ele era visto como um bom herói, né? Mas em algum momento da Idade Média eles começaram a reparar nessa cena, que é a cena em que ele vai matar o Turnus, né? O Turno, né? Na tradução. Então, o Turno tinha matado um amigo dele, do Enéas, chamado Palante, e o Enéas, nesse momento, vai se vingar. Acontece que o Turno está de joelho e acabou de implorar pela vida, né? Olha, não me mata, eu sei que você está com raiva, mas me poupe, né? Você já venceu a guerra, né? E ele abre os braços, o Turno abre os braços, e aí o Enéas está pronto para desistir, mas aí ele vê que o Turno está vestindo as armas do Palante, do amigo dele, né? E aí ele mata o Turno, né? Ele diz assim, como? Falas em vivo escapar quando vejo que te enfeitaste com as armas dos meus? Quem te mola é Palante pelo meu braço. Palante! Em teu sangue se banha execrável. Assim falando, enterrou a espada no peito de Turno, sempre ardoroso. Desata-lhe os membros o frio da morte. A alma indignada a gemer, fundamente fugiu para as sombras. Então, também, assim, o Enéas não é uma personagem rasa, né, como a gente talvez tenda a achar, né? Ele tem esses lados sombrios também. Então, assim, é uma personagem bastante complexa na mão do Virgílio, né? Ele trabalha em cima da tradição e cria um Enéas que também vai servir, digamos assim, de modelo, né? De uma figura que também vai passar a existir, né? Do lado das outras figuras, né? E que é uma figura bastante complexa, na verdade, e que se a gente lê pensando somente, né, nos critérios vigentes, né, em termos de criação artística e recepção da contemporaneidade, às vezes a gente acaba perdendo algumas nuances importantes, né? É claro que a leitura quem decide sobre a leitura é o leitor, né, não o crítico literário, mas é mais para a gente se informar também um pouco mais e pensar naquilo que a gente transmite, né? Eu pensando assim que a gente trabalha em cursos de licenciatura, né? Como é que a gente pode abordar certos textos, né? O que a gente pode considerar também para apresentar para os nossos alunos, tá? Então, a bibliografia que eu usei foi essa, né? Muito disso daí está na internet, eu digo assim, sites, digamos, né? Que disponibilizam esse material. Muita coisa vocês podem encontrar. É isso, agradeço a atenção de vocês. Uma boa tarde. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu não sei como é que a gente faz com live agora, né? Tá? Obrigado. Oi. Nós agradecemos, Eduardo, esse bate-papo gostoso sobre
mitologia. O início foi para a gente bastante elucidativo, né, sobre a questão do gênero. Alunos calouros, vocês que farão matrizes clássicas, a gente trabalha muito com essa noção de gêneros, né, nessa disciplina, que é uma disciplina da UF, que é geral para boa parte, né, dos alunos, das habilitações. No início você começou falando sobre as diferentes versões de um mesmo mito, né, que não são consideradas contradições. Mas aí eu lembro você fez uma referência, né, fez várias referências à mitologia grega, né, aos mitos dos gregos, e a gente não pode esquecer também que muito disso é fruto do caráter oral dessas histórias, né? Até se a gente for um pouquinho mais adiante lá nos evangelhos, né, a gente tem assim a cura do cego, não sei se é o cego de Jericó, o cego Bartimeu, que Mateus fala que foi um, Lucas nem cita, Marcos fala que são dois, né? Então a gente coloca os relatos diferenciados, porque a coleta foi feita em diferentes regiões, né? Sobre diferentes... Isso, obrigada, Washington. Sobre diferentes perspectivas. Então, só para ajudar um pouco, algo que você me fez pensar, né, essas variações míticas vêm de uma construção, obviamente. Em relação mais especificamente à literatura, eu gosto muito, né, eu sou um pouco estruturalista nesse sentido, eu gosto muito do Vernant, porque no famoso Mito e Tragédia, ele vai apontar diretamente. Quando o mito deixa de falar com o seu público, ele se atualiza. E por mais incrível que pareça, né? Claro, a gente pode encontrar várias diferentes versões. Se eu fizer aqui uma citação bem simples, né? Da esposa de Édipo, que a gente conhece como Jocasta, mas lá na Odisseia é uma epicasta. Mas o cerne do mito é sempre o mesmo. O próprio Hesíodo, né? Quando ele vai contar ali sobre as gerações dos deuses, a gente tem referências diferentes, por exemplo, sobre Afrodite, né? O nascimento de Afrodite. Enfim, vários exemplos a gente vai ter. Mas, voltando ao Vernant, nessa questão da atualização do mito, a referência política é muito importante. E o Enéas, eu acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, talvez, ele tem esse referencial político muito forte, né? Quando a gente pensa, né, quando o Fernando fala desse aspecto político, ele está trabalhando naquela transição, né, do período arcaico, clássico, com a tragédia, né, em que os trágicos, eles colocavam em cena mitos que eram conhecidos. Mas qual que era o grande espetáculo, né, do teatro? É ver como sob qual perspectiva, ele ia encenar. Se a gente for pensar, por exemplo, no próprio Édipo, a gente tem as histórias dos filhos, a história do próprio Édipo, com diferentes versões de uma mesma história, sob diferentes perspectivas e com essa atualização do contexto presente do público. Se a gente for pensar, o próprio Homero fez isso, né? O próprio Homero, com as narrativas do período de bronze, lá no período arcaico, ele vai fazer a atualização também, né? Acho que alguém lá do período de bronze, se ouvisse Homero contando a história, se ele fosse um profissional, como assim? Então, essa é a beleza do mito, eu acredito, nessa linguagem simbólica, atualizada, que a gente, eu acho que o Enéas não tem um representante que nos mostre tanto esse aspecto. Eu não sei se você teria algo mais a dizer sobre isso. Eu acho sempre curioso, né, essa questão eu digo também pensando em algumas discussões que a gente tem, né,
que os contemporâneos falam muito disso, né? Porque existem diferentes versões da verdade e tudo mais, né? Isso é uma coisa que existia na antiguidade, que às vezes a gente vendem para a gente como se fosse a última, né, última descoberta artística da nossa época. É óbvio que as circunstâncias são totalmente diferentes, né? Como você falou, o mito na antiguidade ele está muito ligado aos locais, né, que criam, né? Por que Zeus tem tantas mulheres, né? Porque cada local acaba fazendo, né, uma adaptação na medida em que os gregos vão conquistando, né? Vão conquistando os territórios, né? Então isso tem a ver o Hércules, né? Por que o Hércules tem tantos trabalhos? Porque tem a ver com as dominações ali daquela região, né? De Argos e tudo mais, né? Então, no caso do Enéas, isso é latente, né? Ele escolheu Enéas porque, assim, isso aparece no próprio texto, né? O texto também, para usar um termo que os modernos gostam, né? O texto se desnuda também, né? Como arte e como história, né? Isso é mencionado no texto, né? Ele fala que o Enéas é descendente de Dárdano, né? E Dárdano teria vindo, na verdade, da Itália para a região que a gente chama hoje de Turquia, né? Que Troia ficava no que a gente chama hoje de Turquia. Então, o Enéas seria um descendente de Dárdano, segundo a lenda geral, isso em todas as versões, e ele estaria voltando para casa, né? Politicamente também, a gente sabe que a partir do século II a.C., né, a imagem do Enéas foi recorrente, e quando Júlio César assume o poder, né, ele começa a fazer uma associação forte da sua imagem com Enéas, com Ascânio, com Iulo, né? Iulo, Júlio, eles seriam descendentes de uma certa maneira, né? Então ele tenta ligar lá mais ou menos o que acontece com os reis no período helenístico, né? Que sempre tentam remeter a Hércules ou algum herói, e isso o Enéas faz. O Virgílio faz, né, tentando vincular ou embarcando nessa onda, embora não necessariamente o Virgílio esteja fazendo uma propaganda do Enéas, né, do poder do Júlio César e do Augusto, né, que ele escreve sobre Augusto. Então não é bem que, assim, como eu entendo, é óbvio que outras pessoas entendem de maneira diferente, mas ele aproveita essa simbologia do Enéas com o Estado romano, né, e cria uma obra artística de primeira qualidade, no meu entendimento, né. É óbvio que os parâmetros de criação e de recepção literária na antiguidade são muito diferentes dos nossos, né, então eles escreviam efetivamente relacionando política ou algum evento moral à arte, né? Isso era parte do horizonte de expectativas tanto do receptor quanto do criador. A gente tende a pensar numa arte mais, digamos assim, ficcional, mais pura, digamos, né? Só artística, né? E isso, na verdade, não estava no horizonte da antiguidade, né? Amplamente pensando assim no ambiente da antiguidade, essa coisa do ficcional autônomo não cabe, né? Não cabe. Talvez a gente possa falar disso. Isso eu estou pensando no Jacinto, né? Quando ele fala lá mais tardiamente na literatura grega ou em língua grega do período imperial que aparece alguma coisa sobre ficção, né? Mas, assim, a gente não pode também pensar a antiguidade, não, isso é uma obra de arte, é só arte. Não, tinha essa vinculação política. O Enéas é escolhido a dedo em vários momentos do poema, né? Especialmente no canto 1, no canto 6 e no canto 8, né? Aparecem referências à vida de Roma. Uma das anedotas que se contam, né, diz que quando o Enéas fez a leitura do livro 6 para o Augusto, né, e para a irmã do Augusto, e tem uma referência ao filho Marcelo, né, a irmã do Augusto teve um filho que morreu muito jovem, que deveria herdar o poder, né,
e esse personagem aparece no canto 6, ou no livro 6, né? E quem diz isso é o Sérvio, né? Ele diz, olha, quando o Virgílio leu esse poema, a mulher desmaiou, né? Então eles tinham uma outra relação, né, também com o objeto artístico, né? Mas me interessa muito observar isso, né, que os mitos não traziam problemas para eles na medida em que divergiam. Para eles não era uma coisa séria, digamos assim, pensando em termos de criação, de vivência, né? Eles não tentavam conciliar os mitos como a gente às vezes tenta, né? Como a gente às vezes vê. Isso contradiz, aquilo não. Para eles, ó, essa é uma versão, essa é outra, e cada uma tem a sua razão, né? Acho que é meio por aí. Deixa eu pegar um gancho na fala do Eduardo, e, assim, a fala e toda a conversa até agora me suscitou diversas questões. A gente podia começar de novo aqui e propor mais 1h30 de conversa, não seria nenhum problema. Mas vou começar de trás para frente, só lembrando que realmente para eles não fazia diferença a contradição dos mitos, e como não faz para a gente, porque em qualquer definição de mito que se busque aí, mesmo contemporâneas ou anteriores, o mito ele se baseia na contradição. O natural e o não natural, entre o histórico e o não histórico. O mito, para existir, ele pressupõe a contradição. Ele pressupõe a naturalização de algo que não é natural, a realização de algo que não é real. Não, então, desculpa te interromper, Beethoven, mas é só para apontar, por exemplo, que isso é uma coisa que a gente percebe hoje, né? Mas pensando, né, do século XVIII, dos iluministas para cá, o discurso mítico passou a ser problemático justamente porque ele apresenta essas arestas, né? Em alguma medida, isso afeta a visão do mito e da literatura de uma maneira geral, né? Mas não é uma unanimidade, mas é uma coisa que predominou, talvez até predomine ainda hoje, né? Beethoven, desculpa também, eu queria falar só uma coisinha. Eduardo, concordando com você e com o que o Beethoven falou, também tem a ver com... E aí o Bernard hoje foi meio eleito, com a questão do discurso racional, né? Então, exato, quando se vê contradição no mito, já é um tipo de pensamento... Desculpa que eu acabei de ler uma mensagem aqui. Já é um tipo de pensamento normativo. Sim, normativo. Sim. É o que fazem muito, por exemplo, tentam fazer, né? Com o ensino teológico, com as várias versões contraditórias de uma mesma história que você vai encontrar nos evangelhos, né? E sabendo que o mito, a riqueza do mito é justamente essa. Vai se construindo. A cada grupo ao qual ele chega, ele vai se construindo. Desculpa. Eu acho também, assim, a gente entender os funcionamentos e os usos que se fazem dos discursos, né, e não querer deturpar. É óbvio que talvez para um discurso religioso você manter uma certa coerência, né, é importante para aquela prática, né, mas não precisa ser universal, não precisa ser, né, as práticas podem se servir dos discursos, né, conforme o seu interesse, talvez, né. Adicionando, assim, também para a gente ir desenovelando e desnudando toda a questão, sobre a representação do Enéas, acho que você falou muito bem, Eduardo, quando diz que não é... A gente ouve, eu entendo que você entende, você percebe isso, que houve uma leitura em algum momento de que a Eneida era uma propaganda, né, do governo de Júlio César, e não é. É claro que é uma obra artística com todas as suas complexidades, como você lembrou bem, e aí, aproveitando aproveitando o que você falou, essa coisa das variedades, assim como um Zeus tem vários relatos em vários lugares, o Enéas realmente só foi entendido como o fundador de Roma
só a partir da metade do século II, como você bem lembrou. Antes disso, o Enéas era o fundador, era um colonizador da Itália. Da Itália, Da Itália. Então, várias cidades viam no Enéas, várias regiões viam no Enéas o seu mito fundador. Sim. E aí, isso, com o avançado poder político romano, sobre o Sul, principalmente, essa narrativa ela vai sendo capitalizada como projeto político e vai se tornando cada vez mais o fundador de Roma. Agora, isso quando chega na Eneida, é uma história que já está há uns 150, 200 anos sendo fermentada. E isso considerando 400, 500 anos, o mínimo ali, de todo aquele caldo cultural da Itália como um todo. Então, é um processo de desenvolvimento também de uma narrativa mítica. Não é um autor que chega do nada e puxa um coelho da cartola e vou inventar isso daqui. E essa não invenção ex nihilo, que os caras não conheciam antigamente, propiciava uma capacidade simbólica muito grande, né? Eu acho que na nossa época, Beethoven, a gente pensa muito nesse prazer ex nihilo, né? Ou como diz o Kant, né? Adaptado para a crítica literária, um prazer desinteressado, né? Embora o Kant não fale propriamente de arte ou de literatura, né? Ele fala da experiência estética em geral. É mais para isso, a literatura como arte ou a arte como uma coisa desinteressada, isso é muito recente, né? Então, e parece que as pessoas sentiam um prazer efetivo, né? Prazer mesmo, corporal, intelectual, com essas associações entre representação artística da história, esse tipo de coisa, né? Que às vezes a gente vê num romance e acha que é um romance propaganda ou um romance, né? Ou um texto propaganda, né? Apologético e tudo mais. Mas para eles era uma coisa natural, assim, se é que a gente pode falar de natural, né? Para eles era uma coisa que estava no horizonte, né? O Eduardo. Diga. Desculpa, continua, termina. Tem um delay, às vezes, eu acho que. É isso. Eu ia pegar, então, dizer isso, que até esse conceito de arte desinteressada, na prática, não o conceito kantiano, mas na prática, por exemplo, aplicado à literatura arcade brasileira, está começando a ser revisto. Eu acabei de ler uma tese de um recém-doutor de 2019, do final de 19, que ele discute exatamente isso, a partir de Kant, exatamente a partir do conceito de arte desinteressada. Ele vai propor uma releitura da poesia arcade brasileira, tentando entender o quanto esse desinteresse não é tão desinteressado ali, o quanto tem uma série de vozes que querem dizer muita coisa sem talvez quererem dizer. Então tem o Ivan Junqueira fala muito em poesia pombalina, né? Assim, são outros trâmites, né? outros circuitos de arte, né? Assim, eu gosto muito do Virgílio, acho que assim, a grande briga que existe também na Europa, especialmente, né? Porque ele é muito associado a Augusto, que foi um cara crudalíssimo, né? Crudalíssimo na antiguidade, embora ele seja associado à paz, né? Mandou matar muita gente boa, digamos assim, né? Mandou matar muita gente. E isso num momento também da Europa de muita crítica, né? Especialmente depois da Segunda Guerra. Antes, né, no século XVII e XVIII, era o Enéas, a postura da Eneida e a visão do Enéas com relação a Augusto era muito associada, né, ao Luís XIV da França. Então os alemães tinham certo receio, e eles conseguiram também criticamente afastar certo interesse que o Virgílio despertava na poesia épica, embora a poesia didática do Virgílio tenha sido muito lida, as bucólicas e tudo mais, mas a épica ficou muito associada a essa coisa da propaganda de um ditador, a propaganda de um rei absoluto, né? Então acho que também tem a ver com isso, né? E aí as pessoas às vezes fazem uma leitura extremamente política, que está no horizonte, a política está no horizonte, mas não é evidente assim, né? Só fazer minha última participação e abrir aqui mais a discussão para a gente não ficar, para eu particularmente não ficar aqui
monopolizando a questão, o próprio Virgílio coloca, insere vários momentos, elementos de grave ironia na descrição do Enéas. É que uma leitura propagandística, uma leitura política, uma leitura muito enviesada, tendenciosa, pode acabar não vendo isso. Mas o Enéas ele é um pouco satirizado em vários pequenos momentos pela própria narrativa. Eu lembro de uma passagem que quando eu leio, eu sempre acho muito engraçado. É engraçado achar isso. Você lê a Eneida, ou às vezes a Ilíada e Odisseia. A Ilíada e Odisseia acho que é mais fácil entender, mas você lê a Eneida, às vezes eu rio. É engraçado. Não é... Que é quando ele encontra a Vênus. A Vênus é a mãe dele. E ele não sabe que é ela. E ele fica conversando com ela ali sem saber que é ela. E fica dizendo... Aí tem uma hora que ele faz uma menção a estrela. Ele faz a menção a Vênus. A estrela Vênus. Mas chama de outro nome. Chama de Vésper. Então ele erra o nome da mãe. Ele erra o nome da mãe. Ele não entende que é a mãe. Ele está reclamando de uma coisa que não é. Isso é altamente ridículo, no sentido até genérico da coisa, porque eram esses os procedimentos, por exemplo, de cenas cômicas em comédias, que os romanos estavam acostumados a entender, a ver essa cena em que um personagem está diante do outro sem saber a identidade e faz falas sem saber daquilo, e isso é cômico para a plateia. Então, o leitor da Eneida, lá no século I, quando lê essa passagem, ele entende rapidamente que, bom, isso aqui é uma cena cômica. O Enéas está sendo passado para trás pela própria mãe, ou melhor, pela situação, né, pela narrativa. Então, tem vários elementos de interpretação que abrem também possibilidades de você ver de uma forma mais multifacetada a representação do herói, que é diferente de uma leitura tendenciosa, de uma leitura que vai ler de forma propagandística e tal. Então, tem essa questão também. Então, povo. Então, vamos lá. Tem Grace, você que está... Oi, Beethoven. Bem, por enquanto, a gente teve várias participações, mas a última que eu me lembrei aqui foi da Camila, né? Você, quando mostrou, Eduardo, a imagem, né, dos guerreiros, você até me citou, né, que estava tudo escrito em caracteres gregos. A Camila disse que faz um trabalho no Mística, né? Camila, você pode falar? Você está aqui? Eu acho que eu te vi. Cadê Camila? Camila Paulino. Oi, Camila. Boa tarde. Oi, boa tarde. Camila, obrigado por participar. Nossa, muito boa explanação. Uma delícia poder participar de um debate de tão alto nível, vamos dizer assim, meio essa loucura que está vivendo. Pois é, eu me formei, né, em 2018, no doutorado. Eu trabalhei sempre na interseção entre história, literatura e retórica. E aí agora eu estou tentando fazer um projeto de pós-doutorado, e eu não sei se vai ter bolsa aí na vida, se vai ter... A gente está lutando aí para salvar as universidades, né? Eu estou fazendo o projeto. Não, e aí eu estou fazendo uma investigação sobre a retórica das moedas romanas no século I, antes de Cristo. E aí, objetivos da minha pesquisa, até o momento, né, analisar o jogo retórico presente na representação da numismática, propondo que a organização retórica do orador, né, para qual os educados em Roma, né, os pertencentes às elites eram educados, né, pode ser percebida também nos anversos e reversos das moedas, até porque essas moedas eram organizadas por essas pessoas que eram educadas retoricamente. E aí, uma das coisas assim, das seleções que eu estou ainda fazendo, é um projeto muito incipiente, né? Mas assim, uma das moedas que eu gostei muito, né, de analisar, de pesquisar, é justamente aquela uma moeda que tem, né, de César no anverso, e no reverso tem a cena de Anquises sendo carregado, né, por Enéas. E aí, assim, essa moeda ela vai ser muito importante porque ela vai ser reapropriada posteriormente por Otávio. Então, na verdade, a discussão que eu vou fazendo, e eu vou retomando moedas mais antigas ainda do que Júlio César, é de mostrar que isso acaba se tornando, de certa forma, um lugar comum. Sim. É um topos que é extra moeda, mas assim, é um topos cultural, né? Como a gente tem feito a discussão aqui, presente já desde lá
da Ilíada, enfim, de toda a tradição, né, épica sobre Enéas. E aí, assim, só que é interessante perceber, por exemplo, que posteriormente, Sexto Pompeu, um cara que vai se tornar inimigo de Otávio, vai se apropriar de uma lenda em que dois irmãos, né, Anápias e Anfínomos, carregando os parentes no ombro também, com Netuno no meio. Então, assim, você vê como que tem uma disputa retórica ali através das moedas. Sim, a minha pesquisa é muito incipiente. Eu quero analisar o patos, etos, logos aí presente, observar o decorum, a perspicuitas, enfim, é isso. Eu queria parabenizar de novo a iniciativa e, enfim, a fala de vocês todos aí. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, Camila. Obrigada, Camila. Então, mas alguém quer aproveitar o professor Eduardo e mandar ver em questões que a gente... quem é de letras, quem é de clássicas, se depara, né, o tempo todo com a questão do mito, a questão da épica, as personagens, né, e como a gente pode visualizar essa leitura, né, ter uma leitura mais aprofundada. Luan está falando aqui do comentário do Beethoven, sobre, né, e está falando de gênero, né, falando do anfitrião, e o que eu achei interessante, eu até anotei aqui, ó, enquanto alguém não for falar, eu falo pra caramba, tá? Quem me conhece aqui, sabe? Eu queria... Oi, quem? Oi, João Pedro. Oi, Pedro. Quem? Eu posso falar, então, Você vai fazer uma pergunta, João? Não, é só, na verdade, uma acepção, uma frasezinha, duas frasezinhas, na verdade. É só dizer que o Jacinto, lá no Antiga Musa, discute essa questão das versões dos mitos e chama isso de Poéticas da Diferença. É um capítulo interessantíssimo, quem ainda não teve oportunidade de ler. Inclusive, ele usa a questão das narrativas de criação, né, a questão das 5 raças e a questão do mito de Prometeu e como a tradição conjugou essas duas versões diferentes, entre aspas, e onde não há problema exatamente nessa oposição, porque o que ocorre, na verdade, não é uma oposição entre um verdadeiro e um falso, entre um e outro, mas ele diz que é entre o héteros e o héteros, entre o outro e o outro, entre o diferente e o diferente. E essa oposição em nada prejudica, enfim, para quem se interessa por esse assunto, o capítulo é muito, muito interessante. Eu vou falar um pouco com a Camila, quer dizer, motivado pela Camila, né? Eu acho que essas pesquisas são ótimas, Camila, e mostram justamente a interdisciplinaridade do que a gente faz, né? A CAPES tem um modelo de pós-graduação muito tacanho. Tá gravando, né? Então, assim, de querer separar certas coisas... Então, eu acho que é isso, né? Porque na antiguidade, primeiro que não havia essa divisão de gênero, né? Como a gente tem. E, primeiro, não tinha Facebook, não tinha imagem circulando facilmente, né? E discurso, papel impresso. Então, tem uma obra, depois você me manda um e-mail, eu te passo a referência, muito interessante, em que o autor, que é um alemão, para variar, mas ele está em inglês, e ele fala justamente essa disputa retórica em cima das imagens, no final do período republicano, que todo homem rico de Roma queria fazer uma imagem, uma estátua, né? Os gregos faziam muito imagens sobre deuses, né? Mas os romanos faziam imagens sobre si, sobre, né, poses imponentes e tudo mais. Então, eles têm toda uma retórica mesmo sobre isso, é a palavra, é retórica, né? E sobre a tábua, ela foi encontrada no século XVII, né? Mas parece que ela seria do século I, né? Do período do Augusto. Então, a finalidade é muito discutida, né? Por que iam fazer uma tábua desse tamanho, né? Que é uma tábua pequena, qual era a finalidade? Então, alguns dizem que é para ensino, outros dizem que era para ostentar em algum lugar da casa. Há uma disputa sobre isso, né? Sobre qual é a circulação daquela tábua. E as moedas também, né? As moedas não eram usadas com a finalidade que a gente dá hoje, só de trocar, né?
Então, existem várias moedas dos imperadores em poses imponentes, né? Tipo a imagem equestre, acho que é a mais famosa, né? Justamente a do Luís XIV, né? Mas imagens equestres já eram comuns nas moedas em Roma, né? E elas representavam justamente isso, o poder, porque o cavalo é caríssimo, né? Riqueza, força. Então, é um lugar muito comum. E em algumas imagens, né, também tem essa associação do Augusto com Vênus, com os deuses, né? Coisa que para o romano era muito sensível, tinha que ser feito de uma maneira muito sutil, porque o romano não gostava de reis e imperadores, né? embora eles tolerassem o imperador, mas assim, eles não podiam ostentar, olha, eu sou manda-chuva mesmo, né? Só depois do Nero, talvez, né? Já no início, é verdade, mas no início do Império, os romanos ainda tinham muito receio da figura do imperador, tanto que o Augusto, né? Ele se chama Augusto, né? Ele não escolheu esse nome por acaso, ele se associa a uma imagem religiosa, né? O Augure, o augúrio, né? Então realmente tem, eu acho que e assim, o fato de a CAP estar capengando, né? Capengando, eu acho que não deve nos esmorecer, né? Eu acho que essas ondas passam. Embora eu tenha acordado hoje meio da pá virada, mas esse encontro já mudou, eu acho que a gente não pode se abater definitivamente, né? A gente buscar dar um sentido na nossa vida, no que a gente faz, e uma hora a gente vai encontrar a forma de dar vazão a esse nosso anseio, né? A gente gosta disso, então a gente tem que fazer isso mesmo e encontrar as formas, né? É isso. E o Jacinto é um fofo, né, João? O Jacinto... Jacinto deve ser sempre lido, né? Então, gosto muito também. É isso, meu povo. Muitos elogios a você, viu, Eduardo? As pessoas obrigado. estão amando estar aqui com a sua apresentação, que foi muito gostosa, você foi passo a passo, você parece que pegou a gente na mão e assim, vamos fazer um passeio. O Grace. Oi. Quem está falando? É o João. Oi, João. Ok. Não, é só para dizer que se tiver alguém da UFRJ aí, para aproveitar o nosso orientador, porque a gente tá só que sofrendo com ele saindo da UERJ. Aproveitem a pérola que está indo para a mão de vocês. Você vai se sentir órfão. Você vai se sentir órfão. Tem isso, né? Então eu vou puxar para um outro lado que a gente quase não tem tratado aqui nos encontros, que é essa relação com os nossos alunos, né? A orientação, uma proximidade que se torna intensa dependendo das características pessoais, mas pelos interesses intelectuais em especial, né? Porque eu acho que é esse que é o objetivo. E o Eduardo, que é tão multi, né? Você era professor de latim, de literatura. Olha o seu currículo, menino. Eu dei aula para a escola, para as sementinhas do bem, né? Como eu falo. Que lindo! E depois eu fui para Lavras, e lá eu dei aula de História da Língua Portuguesa e latim. Eu dava latim para o curso de filosofia, porque o curso de letras não tinha latim, né? Olha! Parece com grego, né? Meio louco, né? E aí eu fui, aí depois eu vim, minha esposa não quis ir para Lavras, aí eu vim para a UERJ. E acho que por uma questão de enquadramento institucional também, acho que pintou essa oportunidade na UFRJ, né? Acho que, assim, legal também, são fases, né? São fases. Fechando um ciclo, né? Que bom que você encontrou o João Pedro e outros contribuindo, né, para a formação dele. Isso que é o bonito da nossa profissão, né? A gente vê o aluno ali chega, nunca ouviu falar de tanta coisa e daqui a pouco sai doutor. É verdade. É verdade, não estou... Tem essa coisa legal. Sai doutor, escolhe uma área ou
ou um gênero, ou um texto, ou um autor, e aí acaba se aprofundando, né? E é bonito quando você vê que o seu aluno ele cresce, e num determinado aspecto, até mais que a gente. Exato. Né? Se for trabalhar com literatura helenística, por exemplo, eu quero mais que brilhe, né? Essa é a beleza, pessoal, quem está aí. E assim, você se manteve num nível bem alto. Você se manteve no nível, manteve no nível bem alto, porque houve saídas, mas a gente está mantendo aqui os 40, então está bem interessante. E é isso, né? A nossa relação, a nossa contribuição é o que é bonito de ver. Oi, Raquel. Grace, eu queria só lembrar uma pergunta que foi feita pelo Washington Vanderlei. Ele perguntou para o Eduardo se há um peso de Dido na decisão de Enéas e se seria possível falar um pouco sobre o mito da Dido. Foi o Washington que fez essa pergunta. Só que foi lá no início. Eu vou dizer por que a Raquel, né? Porque ela também está pesquisando a Dido. E alguém fez uma pergunta de... Eu acho que assim, a decisão do Enéas, existem alguns textos que levam em consideração muito pouco o sentimento da Dido, né? Efetivamente, ele fica magoado, depois eles se encontram no inferno, né? Ele vai para o Hades, encontra a Dido lá, a Dido está muito magoada com ele ainda, ele também fica sentido, ele tenta falar com ela, mas ela sai, né? Assim, efetivamente, ele pensa no que a Dido vai sentir, mas ele negligencia isso, né? Ele é meio... digamos assim, ele não leva em conta, né, o que ela vai sentir efetivamente, porque é uma épica, né, não é um poema lírico, talvez aí o desdobramento talvez fosse outro, né, mas assim, a épica tem essa coisa, né, ele tem um compromisso maior, foi uma escolha dele, isso é uma coisa que se discute bastante, né, que ele sempre fala o destino quis assim, né, mas é uma escolha, né? É uma escolha no final das contas, não é uma escolha subjetiva, talvez como a gente pense, né? Mas ele decidiu ir embora. Ele podia ficar, ia morrer fatalmente, Zeus ia puni-lo e tal. Mas assim, de uma maneira geral, tem um inglês que fala sobre isso, né? Um cara chamado Putnam, que é um dos grandes intérpretes do Virgílio, e fala que isso também contribui para a composição do Virgílio como esse cara contido, que no final da épica extravasa numa fúria, né? Quer dizer, ele vai se contendo tanto e chega um momento que ele estoura em cima do turno, coitado. Então, assim, tem uma coisa também, uma composição aí. E a Dido, assim, eu acho legal talvez comparar com a obra do Ovídio, né? Tem uma carta nas Heroídes, né, da Dido para o Enéas. Então, assim, é sempre legal, né? Nos clássicos a gente vê as versões, né? Também. É isso. Deixa eu fazer só um comentário descontraído. Toda vez que eu leio o canto 4 e tem essa passagem especial da Dido, eu lembro, não sei porquê, eu sei porquê, da música Telefone, do Tim Maia. Se vocês lembram da letra, mais ou menos, diz algo como: eu bem que te avisei para não levar a sério o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. E no final ele diz: sinto muito em te dizer, vê se tenta esquecer os momentos que passamos, que juntinhos nos amamos, leve um beijo e adeus. Então, eu sempre penso nesse momento. Eu acho que é uma ótima interpretação, né? O Tim Maia também é muito bom, né? Eu acho que o Enéas foi muito cafajeste com a Dido, né? Ele foi um cafajestão, mas é isso aí. Sim, por isso que eu lembro, porque essa música do Tim Maia, assim, é um hino do cafajeste, né? É isso aí. E aí eu toda vez que leio essa passagem, eu boto para tocar, inclusive, a música, para criar um clima
E penso no Enéas Timaia. A Fernanda Gárgaro falou assim, é a recepção de Timaia e Enéas, é isso que acontece. Esse sincretismo Timaia é artístico. leitor de Enéas, né? Timaia, vou propor um paper, né? Timaia, exatamente. Boa tarde. Boa tarde, Matias. Boa tarde. Muito obrigado, primeiramente, pela palestra. Eu agradeço muito ao Eduardo, ao Beethoven, à Grace pela organização. Eu gostaria de falar, né, primeiro dessa transmissão do mito, né, como a Grace falou, porque eu leio bastante aí o Novo Testamento. É bem interessante quando essa questão das várias versões de um mesmo acontecimento, porque acho que é em Mateus ou em Marcos, alguma coisa assim, que diz que quando Cristo voltou, tinha discípulos, e na versão de João parece que são 12, então Judas ainda estava lá. Isso é um pouco estranho. Você que entrou no lugar do Judas, né, Matias? Isso, exato, apareceu lá no capítulo 2, só que colocaram um H no meu nome, enfim. Uma bela escolha, uma bela escolha. Obrigado. A fala do Beto sobre essa coisa cômica, né, do Enéas também é bem interessante, porque me lembrou dos Menécmos, né, entre outras várias comédias. Os Menécmos enfim, uma verdadeira confusão, pela confusão de um irmão novo que chega. Mas eu gostaria de falar sobretudo do Enéas, né. Acho que um dos principais motivos pelo qual ele não é uma leitura minha, né, de colegas, mas enfim, pelo qual ele não foi tão bem recebido, é porque se vê muito nele um herói em construção ainda, né, porque o Aquiles e o Odisseu são heróis, vamos dizer que prontos, ao passo que o Enéas é um herói que está ali se construindo novamente depois da queda de Troia, porque eu peguei aqui o verso 488 do livro primeiro, quando diz que o Enéas se reconhece entre os outros guerreiros, né, Secoco, Principibus, Premixtum, Agnoit e Aquiles. É interessante porque o Virgílio usa esse verbo, né, Agnoit, que vem do verbo nosco, noscere, e para quem estuda latim sabe que esse é um verbo bem interessante, né, de um ponto de vista não só linguístico, mas filosófico também. E quando ele chega lá quando ele desce, né, aos Avernos, ele também vê os seus descendentes, né, o que é mais de 1 milênio depois, né, e quando ele finalmente se conclui enquanto herói, vamos dizer assim, né, então esse é um ponto, acho que bem interessante do Enéas, né, um herói ainda que se constrói nesses 6 primeiros livros. Não sei se vocês compartilham essa leitura, mas, enfim, muito obrigado a todos. Eu acho que é uma leitura, Matias. Existem outras leituras, né? Uma das coisas que dizem... O problema que eu vejo é quando se diz que o Enéas é em construção para dizer que a obra é ruim. Mas realmente, né? Não necessariamente isso é um defeito, né? Por exemplo, alguns outros intérpretes, né? O Giambiagio Conte, entende isso como uma especificidade da poesia do Virgílio, né? Então, assim, o Enéas é um outro tipo de herói, né? Não adianta comparar o Enéas diretamente com Aquiles, porque é óbvio que nesse caso a expectativa vai sair ruim. Mas se você comparar, por exemplo, o Enéas como um cara, né, responsável pelos outros, aí quem sai perdendo é o Aquiles, né? Que ele quer que os companheiros morram para ele se dar bem, né? O Odisseu também, que volta sozinho, né? Então, assim, são linhas de interpretação viáveis e plausíveis, né? A gente está falando exatamente disso, não precisa confrontar necessariamente, né? E, obviamente, cada linha tem a sua natureza, né? Mas a questão que eu vejo, né, o problema desse argumento da construção não reside nele, né? Reside no uso que se faz para dizer que a epopeia do Virgílio é uma obra menor por isso, né? Não necessariamente por isso, né? Pode até alguns considerá-la menor, mas eu acho que não é pelo Enéas ser inacabado, ser um cara mudando, né? Tanto que no final lá do livro 10, se eu não me engano, quando Juno concorda, né? Não lembro agora o livro,
Mas ela concorda, mas fala, olha, então o Enéas vai ter que mudar as roupas dele, quer dizer, ele vai ter que mudar a identidade, né? Então isso mostra o que você está falando, né? O Enéas ainda está num processo, né? É isso. Bem, a gente já está chegando ao nosso limite aqui, que a proposta é uma conversa que dure até 2 horas. O professor Eduardo, ele disponibilizou o e-mail dele, tá? Procurem aqui nas conversas, nas mensagens, né? Porque, Eduardo, é muita coisa que vai vir ainda. Não, pode mandar. Isso, Eu vou mandar para vocês os slides, né? Vocês vão postar lá. Isso, daqui a pouco, amanhã, tá? A gente já deve ter o vídeo no YouTube do LEC, né? Junto com o vídeo da professora Fernanda, da semana passada. Eu vou divulgar isso mais propriamente amanhã. Para mim, não é a Fernanda que está embaixo, é o Lucas. Enfim. Agora, informação administrativa importante. Isso. Acabei de mandar no chat aí um link. Acessando esse link, quem desejar pode pedir certificado de participação. Basta entrar no link, preencher nome e e-mail, que depois a gente envia um e-mail com o certificado, tá? Legal. Então, para essa participação de hoje. Para as anteriores, depois a gente vai dar um jeito, mas daqui para frente, no final de cada apresentação, eu mando o link e quem quiser pode pedir. Quem não tem muita gente que não precisa, mas tem algumas pessoas que vão se sentir interessadas, então fiquem à vontade. Tá, e uma outra coisa administrativa também, quem veio para participar só com o Eduardo, se quiser continuar a receber, se atualizar sobre o que o LEC está fazendo, só manter lá o seu cadastro. Se isso for trazer algum problema de lotar a caixa postal, caixa de e-mails, só pedir para tirar, tá? Então, semana que vem, nós vamos ter a professora Glória, falando sobre adultério, sobre feminino, né, nos áticos, né, nos oradores áticos. Então, é uma professora extremamente renomada pelas traduções que já fez, né, já traduziu Teógenes, já traduziu Píndaro, né, mais especificamente da parte, né, de literatura do gênero lírico, né, da lírica, e vai falar não vai falar especificamente de lírica, mas vai falar da retórica, né, dos textos retóricos, dos textos dos oradores, semana que vem. Bem, obrigada, Beethoven. Legal, e já tem gente aqui falando que vai estar junto, é muito bom, tá? É muito bom estar com vocês, Eduardo, foi uma delícia. Obrigado, quarta-feira eu estou aí. Quarta-feira passada eu fui fazer as compras, né? Aqui eu sou eleito para enfrentar o mundo lá fora. Cruel. Obrigada, Eduardo. Gente, vou agradecer a presença de todos que participaram e que assistiram. A Grace, que é sempre a nossa mediadora, o Eduardo, por ter participado e nos agraciado com uma fala realmente muito interessante. Eu teria mais uns 3 ou 4 coisas aqui para falar. Gente, em uma outra... Essa é agora a hora que falta. O coquetel e a cervejinha depois do evento. Está gravando isso ainda. Que aí é a hora que a discussão continua e a gente poderia conversar mais. Mas, por hora, a gente vai encerrando por aqui. Espera todo mundo quarta-feira que vem. E, gente, se cuida. Fiquem bem. Tá. Só uma última notícia que não tem a ver aqui com o grupo, não, mas quem quiser ver aí o lançamento do foguete, daqui a 40 minutos, está lá no site da NASA, né? Quem não estava no início, estão lançando um foguete hoje, tá? Para a órbita, com o Enéas com 2 astronautas, e é o primeiro lançamento de uma empresa privada. Então, sei que não tem nada a ver, mas eu considero hoje um dia histórico por isso, não só pela apresentação do Eduardo, né, mas também por esse lançamento. E beijo, gente, até semana que vem. Cuidem. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Até. Beijo, tchau. Vários elogios aí que eu estou lendo. Obrigado pelo carinho de vocês que assistiram.